Nós estamos na lição de número 8 da nossa revista Tudo Entregarei. E hoje nós vamos falar sobre conversa ou fofoca, né? E o nosso texto devocional encontra-se em Mateus 12, versículos 33 a 37. E o nosso versículo-chave é Provérbios 16, 24. Vamos lá? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. É interessante, né? Aqui como usa a palavra favo de mel e coisas agradáveis ao coração. Mas aquelas palavras que são boas, que são agradáveis, que edificam. E a gente vai ver que durante essa nossa lição, nós vamos ver diversos versículos que vão estar falando sobre essa questão do poder da palavra, né? Entre as pessoas, numa comunidade, numa igreja. E aí a gente começa falando um pouquinho da língua, né? A língua com esse órgão, que é esse órgão que tem 8 centímetros. E tem um provérbio chinês que diz o seguinte: a língua, ela só tem 8 centímetros de comprimento, mas consegue derrubar um homem de 2 metros de altura. Então, com a palavra, você consegue destruir, você consegue derrubar, né? Então, vamos lá ver esses versículos que foram selecionados e vão estar falando da questão da fofoca, né? E o primeiro vai estar lá em Provérbios 18, versículo 21. Como que a palavra tem o poder de afastar as pessoas, né? E lá diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida, levantar e destruir, né? Edificar e derrubar. Tudo está no poder, né? Está relacionado com a questão da língua, com a questão do que falamos, do momento, né? Às vezes, o momento que faz toda a diferença. Aquilo que a gente diz naquela hora, para uma pessoa que ela não está preparada, e aquilo vai fazer toda a diferença na vida dela. E o mau efeito das palavras. Vamos lá? Agora nós vamos para Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê forças aos que a ouvem. Então, palavras de quê? De edificação. E aqui ele está condenando, né? O escritor está falando, não saia, não diga, não profira, né? Não profira palavras, palavras aqui, ele usa a palavra torpe, más palavras, né? Palavras sem sabedoria. Mau controle das palavras. Como fica isso? Vamos lá em Mateus 5, versículo 22, o que diz lá? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhes disser louco será réu do inferno. Aqui então há uma condenação. Há toda uma série de condenação para as pessoas que proferem palavras contra o seu irmão, né? E a língua também, ela pode dificultar a reaproximação de pessoas. Às vezes, né, a gente conversando com famílias, com pessoas, com amigos, a gente vê entre as famílias pessoas que não conversam há anos e anos e anos. E aí a gente pergunta, o quê? O que aconteceu? Né? E aí a gente observa que às vezes foi uma coisa que foi dita no momento, né? No momento em que a outra pessoa não estava bem. E aquilo provoca um afastamento de anos e anos de pessoas, né? E lá em Timóteo, em 1 Timóteo 5, versículos 11 e 13, ele está relatando justamente isso, né? Pessoas que ficam o quê? Levando conversa
de uma casa para outra, de uma intimidade para outra. Às vezes a coisa tem a ver só com a pessoa mesmo. São segredos, são coisas que não são faladas. A pessoa vai, leva para uma outra pessoa, aquilo se espalha, o estrago, né, que é produzido, ele é muito grande, né? Meus queridos, uma outra questão que a gente vê quando a gente fala da questão da língua, da questão da palavra, é a questão da desconfiança. A desconfiança entre irmãos, né? E lá em Provérbios, né, esse livro que é uma verdadeira carta de sabedoria, e é interessante como Provérbios, ele encaixa-se em todas as áreas da nossa vida. Para qualquer área, para qualquer situação da nossa vida, há um provérbio. E lá em Provérbios 11, versículo 23, diz o seguinte: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Como é bom a gente poder conversar com pessoas que a gente sabe que ela vai guardar o segredo, né? Que ela vai manter aquilo para ela, né? E nos tempos atuais, a gente precisa de pessoas assim, né? A gente precisa de pessoas com quem a gente possa o quê? Falar, desabafar. Às vezes é uma palavra que a gente troca com uma outra pessoa e a pessoa, né, ela te dá um retorno, você passa a ver a vida de uma outra forma, você abre os seus olhos, mas é a pessoa certa, né? É aquela pessoa em quem a gente pode confiar. E aí nós vamos ver que a palavra, a língua, ela também é capaz de provocar o quê? Mágoa, né? E como a mágoa é um sentimento que às vezes ele fica guardado, e ele fica guardado por anos e anos e anos. E vamos lá em Provérbios, né? Mais uma vez esse livro tão bonito. Vamos lá em Provérbios 6, versículos 16 a 19. Aqui é interessante. Aqui vai falar de 6 coisas que Deus não gosta. E a última, Deus literalmente o quê? Abomina, né? Então, que coisas são essas que Deus não gosta, né? Olhos altivos. E aqui a gente vai falar das partes do corpo, né? Olhos altivos. Língua que profere a mentira. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue. O coração que maquina o quê? Pensamentos perversos. Pés que apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Agora, e a última? A última, essa não tem jeito não. A última é complicada. E qual que é essa a última? Qual é essa? É a 7ª coisa. Contenda entre irmãos. Pessoas que promovem contendas entre irmãos. Queridos, quantas igrejas, quantas famílias são separadas por isso, né? Famílias que são separadas, igrejas que são divididas por palavras, né? Por palavras que são ditas, né? Quantas assembleias na igreja são motivos de separação, né? São motivos de contenda, de discórdia, de ira. Quantas são? E quantas palavras que são ditas justamente nesses momentos e que ficam o quê? Guardado no coração das pessoas. Vamos ficar atento a isso, né, meus queridos? O que a gente anda falando. E, com certeza, nós somos conhecidos e ficamos conhecidos por aquilo que falamos, por aquilo que proferimos. Então, vamos lá em Mateus 5, 23 a 24. E é interessante aqui, né, como a importância da gente estar bem com o que a gente fala. E aqui vai estar falando de uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: a questão do que a gente fala, dos nossos atos, da nossa conduta e a oferta, né? Às vezes somos pessoas fiéis, somos dizimistas, mas guardamos coisas em nossos corações. Coisas que têm que ser o quê? Destravadas. Coisas que têm que ser desarquivadas. Coisas que
tem que realmente a gente pegar essas coisas e dar um fim a elas. Então vamos lá em Mateus, Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a gente tem que fazer? Então, se a gente está dando oferta e a gente lembrar que alguém tem alguma coisa contra a gente, o que a gente tem que fazer? Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te com o teu irmão primeiro. Depois vem e apresenta a tua oferta. E é interessante aqui uma palavra que a gente vê e que destaca, né? É a reconciliação. É como a gente tem que estar bem com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. E só assim, quando estamos bem com os nossos familiares, com os nossos irmãos, é que devemos entregar as nossas ofertas, as nossas primícias, né? Devemos entregar o quê? O que temos. Vamos pensar nisso, né, meus queridos? É uma coisa que nós temos que pensar nisso. Será que estamos bem com os nossos irmãos? Será que estamos bem com os nossos familiares? Qual tem sido a nossa conduta, né? É interessante como essa sequência de lições, ela vai mexendo com diversas áreas da nossa vida. Diversas situações que muitas vezes a gente nem dá muita importância, né? A gente nem fica lembrando dessas coisas. Mas aí é bom a gente pensar o seguinte: a gente tem que estar em paz com o nosso coração, com as nossas atitudes e principalmente com a nossa língua. E aí nós vamos então para o nosso momento musical, para esse momento importante da nossa EBD, e que fala que se não for para te adorar, para que nasci. E aqui a importância do nosso louvor, a importância do que sai da nossa língua, do que sai do nosso coração. Vamos escutar então e vamos cantar? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, quem sou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Senhor, eu sou aqui. Os adoradores do Senhor, dê um grito de alegria. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Os justos saltam de alegria.
estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, te adorar, Senhor, estou aqui. No nosso momento de intercessão, e de oração, né? Nós vamos começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que temos recebido. Temos recebido muitas bênçãos, né, meus queridos? Quantas bênçãos nós recebemos esse ano de 2022. Um ano difícil, mas com certeza Deus tem mostrado o seu poder em nossas vidas. Vamos orar pelo Brasil. Nós precisamos interceder muito pelo nosso país nesse ano, né? Um ano de decisões políticas, né? Que interferem em nossas vidas, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então vamos orar, vamos interceder pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários que fazem parte da nossa igreja, de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Vamos interceder por essas pessoas que estão levando a semente. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, dificuldades na área dos relacionamentos que estão partidos. Vamos interceder pelas nossas famílias. E vamos orar pelos nossos pais, por essas pessoas tão importantes na nossa vida. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos, por essas pessoas que merecem um carinho todo especial da nossa parte. E vamos orar por aquelas pessoas que estão cuidando dos idosos e dos enfermos. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos interceder para que Deus possa estar abençoando essas pessoas e aquelas pessoas que não estão tendo oportunidade, para que elas possam fazer no momento oportuno. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Temos alcançado tantas bênçãos, fruto das nossas orações. Vamos interceder por essa igreja, para que ela realmente seja uma bênção, para que ela continue levando o evangelho. Vamos orar pela nossa família pastoral, pastor Valquimar, pela Lídia, pela Laís. Vamos orar por essa família, para que Deus os abençoe, para que esse ministério seja muito frutífero. E vamos orar pelos nossos ministérios, né? Vamos orar por pessoas que estão trabalhando, se esforçando, por pessoas que estão entregando os seus dons, e para que outras pessoas também possam ser despertadas para um dos ministérios da nossa igreja. Há muito que ser feito. E vamos clamar por esse bairro Padre Eustáquio. Nós estamos aqui. Esse é o nosso local, né? E nós temos que orar para que Deus, né, seja louvado nesse lugar e que muitas almas sejam salvas, e para que a nossa igreja realmente seja conhecida nesse bairro. Um bairro tão católico, mas Deus nos colocou justamente nesse lugar para fazer toda a diferença. Meus queridos, tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que cada dia mais possamos usar bem a nossa língua e que possamos usá-la para edificação, né? E para realmente ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. A todos vocês, um grande abraço e até breve.